Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na nossa série de estudos acerca de teologia, revelação, doutrina e a importância da palavra de Deus como fonte primária da teologia. Agora nós vamos falar sobre fontes de teologia fora da revelação cristã. Será que existem fontes de teologia, da reflexão acerca do Theos de Deus? Teologia, estudo, ciência, compreensão, reflexão, Theos, Teu, Deus. Ou seja, teologia é a revelação, reflexão e também a compreensão acerca de Deus. Será que existem fontes de teologia fora da revelação cristã? Nós vamos falar e abordar um pouquinho sobre esse assunto tão importante para a teologia e o crescimento acerca do conhecimento de Deus. Então nós precisamos aprender, em primeiro lugar, que é a teologia, um estudo tão vasto que, além da revelação cristã, abrange o homem, a sua constituição, a sua vida, a história e, enfim, o universo todo criado por Deus. Como nós falamos, teologia é o Criador se revelando a sua criação, através das Escrituras, através do próprio universo criado e através da pessoa bendita de Jesus de Nazaré. E claro que todo esse conhecimento não é fruto do hoje, do agora, é fruto da história do pensamento cristão através do tempo, da história do pensamento cristão através do tempo, ok? Então temos, além da Bíblia Sagrada, outro grande livro, o livro da natureza, o qual nos revela grandes coisas acerca de Deus. E aí nós vamos fazer algumas considerações relativas ao homem, ao universo, como fontes também da teologia sistemática. O primeiro ponto que nós queremos abordar é que o homem é uma das fontes também da teologia sistemática. Na ciência da religião, é o homem de grandíssima importância, pois é ele o ser no qual existem as experiências religiosas e a quem as mesmas pertencem. Então é importante nós compreendermos essa relação entre o homem, entre a religião, entre a Bíblia, entre o Criador, e é necessário, por isso, um ligeiro estudo sobre o homem antes mesmo de conhecermos mais acerca da teologia. Ainda mais sendo o homem a criatura que neste mundo se assemelha a Deus, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. É claro que é também a criatura que nos pode fornecer dados mais numerosos e preciosos a respeito do próprio Deus, que o homem revela, ele reflete, ou pelo menos deveria refletir a imagem e semelhança de Deus. Infelizmente hoje, porque os homens estão banidos da presença de Deus, na sua grande maioria, longe de Deus, revelam tudo, menos a imagem e semelhança de Deus. Mas é no homem que nós compreendemos e aprendemos mais acerca de Deus, refletimos mais acerca de Deus, porque o homem é também através do homem que Deus se revela. E é no homem que devemos descobrir as verdades mais sublimes a respeito de Deus, e por isso que ele foi feito à sua imagem e à sua semelhança, ou seja, a imagem e semelhança de Deus. Eis porque também incluímos nesse breve estudo que nós estamos dando sobre o homem, o que consideramos, sem dúvida nenhuma, é uma fonte essencial para a teologia sistemática. Até existe uma ciência dentro da própria teologia sistemática, que é a antropologia bíblica, ou seja, a antropologia, o homem a partir das Sagradas Escrituras, como um anexo, uma ciência embutida, incluída dentro da teologia sistemática, o Theos Logia, ou seja, o estudo e reflexão acerca de Deus. Então, ainda nesse momento, podemos incluir essa história, como uma fonte valiosa e que largamente contribui para o nosso estudo entre o homem e Deus. Pela história, chegamos ao conhecimento da natureza, do caráter do homem, porque na história humana vamos encontrar o homem em todas as suas condições, das melhores às piores. Também por ela, ou seja, através da história humana, através do conhecimento e compreensão acerca do homem, podemos apreciar alguma coisa também da providência de Deus, observarmos a providência de Deus. A providência de Deus em guiar e dirigir as nações numa sabedoria divina por excelência. Também podemos ver que não é fora de razão considerar a história como fonte
não menos preciosa, nem menos abundante para a teologia sistemática. Podemos aprender ao longo da história os erros, falhas, os acertos humanos e compreendermos mais acerca da teologia sistemática, observando a história humana. E é o que diz Atos 17, 26. Veja, presta atenção o que diz Atos 17, 26. E de um sangue, diz as Escrituras, fez toda a geração dos homens, ou seja, a partir de Adão e Eva, para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Ou seja, a partir do primeiro casal, Adão e Eva, nós vemos que toda uma geração de homens surgiu, e Deus permitiu que esses homens habitassem na face da terra, determinando já os tempos já pré-ordenados por Deus e também os limites da sua habitação. Então, o que a história do universo nos revela, numa escala, claro, mais ampla, revelando a cada um de nós em proporções menores, porém não menos evidentes, a vida, é claro, de cada indivíduo humano. E isso é importante, é interessante para a teologia. As observações que se podem colher da vida particular de cada pessoa, né, principalmente dos personagens da Bíblia, estudando as características de cada um deles, né, esses indivíduos, as suas relações, podem nos trazer lições valiosas a respeito do próprio Deus. Nessa relação das criaturas, dos personagens bíblicos, das suas características e as suas relações com o Criador, nós podemos instruir lições valiosas a respeito de Deus. Né? As relações, por exemplo, entre o pai e o filho, Davi e os seus filhos, entre esposo, marido e mulher, né? Abraão e Sara, por exemplo, podem nos mostrar lições, coisas importantíssimas relativas às verdades que Deus quer revelar ao mundo. Também no estudo da teologia sistemática, precisamos, né, nos esforçar para conhecer esse caráter do homem tal como é na sua constituição, sua vida, sua história, pois quem consegue compreender, conhecer profundamente, acaba adquirindo uma base excelente para o conhecimento de Deus, visto ter sido o homem feito à sua imagem e semelhança, como nós já falamos. Pelo conhecimento desse ser moral criado por Deus, o ser humano, podemos chegar ao conhecimento de outro ser moral, ou seja, o juiz moral que elaborou as leis morais que regem o universo, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Por isso, uma boa compreensão da natureza humana é de incalculável utilidade para que almejemos conhecer mais a Deus. E eu quero te desafiar. Conheça mais o Senhor, estude os personagens da Bíblia, observe as características humanas, sempre dentro do prisma, dentro da cosmovisão, da perspectiva bíblica, e você vai enxergar coisas preciosas acerca da relação entre o Criador e a criatura, o reflexo do Criador na criatura, tanto por bem quanto por mal, quando essa criatura está longe de Deus. É claro, não que Deus seja mau, mas que nós vamos ver a deteriorização da criatura quando abandona esse reflexo da imagem e semelhança de Deus, ok? O universo é outra fonte da teologia sistemática. Primeira é o próprio ser humano. Segundo, o universo, como outra fonte da teologia sistemática. Por quê? Porque compõe-se o universo de muitos sistemas de mundos. O mundo em que vivemos é um dos menores planetas. O universo é muito mais do que o planeta Terra. Dizem as Escrituras que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Está lá no Salmo 19. O universo, como vemos, é uma fonte abundante para a teologia sistemática, sem dúvida nenhuma, porque é obra das mãos de Deus. A ciência moderna enriquece grandemente a ideia de que temos do universo, ao mesmo tempo, a ideia de Deus. Podemos estudar na criação acerca de certos métodos e intuitos de Deus e dos resultados por ele alcançados no seu trabalho criador. A ciência, estou falando a ciência séria, tá? Não a ciência agnóstica, cheia de ateísmo, mas a ciência séria só revela o quê? Que a palavra de Deus tem razão, do que Deus falou acerca de si mesmo, se revelou de maneira progressiva ao homem, ela se encaixa perfeitamente, porque a palavra de Deus é a verdade
e como verdade suprema, absoluta, criadora dos céus e da terra e de todo o universo criado, por mais que os homens tentem separar a criação do Criador e negar a existência do Criador, no final das contas, a verdadeira ciência é amiga da palavra de Deus, é amiga da revelação progressiva acerca de Deus. E a verdade é que essa natureza, é óbvio, não nos pode dar uma ideia perfeita de Deus, mas isso também não quer dizer que ela não possa fazer conhecer coisa alguma a seu respeito. Então, durante o nosso estudo da teologia, nós vemos claramente que é importante conhecermos o universo criado por Deus. Como é importante nós observarmos, refletirmos o caráter, a glória, o poder de Deus através do universo criado por Deus. Então, para esse universo físico, que nós reconhecemos que é obra das mãos de Deus, olhando e observando tudo isso, nós poderemos aprender coisas valiosas acerca do autor da criação, do Criador dos céus e da terra, de todo o universo criado, ok? Nosso método de estudo, quando nós estamos abordando essa temática, é esse que nós estamos falando, é um estudo da teologia sistemática com opiniões e também combatendo os preconceitos já formados que acabam de alguma maneira afetando e não ajudando no estudo da teologia sistemática. Então nós vamos estar quebrando esses paradigmas errados, esses pensamentos errados e buscando somente através das Escrituras conhecer mais a Deus, através do universo criado por Deus, também através, é claro, da pessoa bendita do Senhor Jesus. As três fontes da revelação de Deus. Essa é a base do nosso estudo. Primeiro, Jesus Cristo, a pessoa bendita, central e principal da palavra de Deus. Segundo, o universo criado, que acabamos de falar, e a importância de compreendermos, refletirmos e pensarmos acerca dele. E terceiro, dentro desse universo criado por Deus está o ser humano. E terceiro, a nossa base da revelação progressiva de Deus, as Sagradas Escrituras. E o pensamento da tradição cristã ao longo dos anos. Ok? Então, precisamos ouvir mais e conhecer mais a Deus. Tenha uma mente aberta, tenha humildade em aprender, com um coração aberto para Deus. Como diz 1 Samuel 3, de 8 a 9, eu quero encerrar com esse versículo, a Bíblia diz: o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel uma terceira vez, e ele se levantou, ou seja, ouviu a Deus, tinha uma mente aberta, um coração aberto, e foi até Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Primeiro ele achou que era Eli, então entendeu Eli que o Senhor chamava aquele jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai deitar-te, há de ser que quando te chamar o Senhor dirás: fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. Então Samuel foi, deitou-se no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. Que nós possamos ter esse ouvido aberto, uma mente aberta, um coração aberto, para aprendermos mais e mais de Deus. Como é que nós vamos estudar essa teologia sistemática? Nós vamos estudar em 7 partes. As 7 partes, ou as 7 divisões da teologia sistemática que nós vamos abordar. Primeiro, a parte que se refere especialmente a Deus. Nós estamos já abordando, falando um pouquinho sobre isso, mas vamos tratar de maneira mais ampla. A sua existência, seus atributos, seu modo de existir e sua maneira de proceder. Segunda parte da teologia sistemática que nós vamos estudar é a parte que se refere especialmente ao homem, que trata da sua criação e das suas relações com o universo criado e com o próprio Criador. Terceiro, nós vamos tratar da parte que trata do pecado, a amartiologia, sua natureza e a sua realidade com relação ao homem, sua origem e tal. Quarto, nós vamos tratar o que se refere a Jesus, a sua vinda, sua história, sua pessoa, sua relação com Deus, com os homens e seu trabalho em reconciliar Deus com os homens. Em quinto, nós vamos tratar a respeito da salvação do homem e sua consequente reconciliação com Deus, é o que se chama da soterologia, a de Cristo, cristologia que nós falamos anteriormente. E também vamos falar acerca do Espírito Santo, que é a pneumatologia e a sua vida divina
a vida divina revelada ao homem, essa relação entre Deus e o homem através do Espírito Santo, a pessoa bendita, a terceira pessoa da Trindade, como nós chamamos, ok? E sétimo, o que trata também das coisas vindouras, vamos estar abordando um pouquinho sobre as questões do futuro, o que se chama de escatologia. Então, primeiro, nós vamos falar sobre a teologia em si, o estudo acerca de Deus. Depois, a antropologia bíblica, o estudo acerca do homem. Terceiro, a amartiologia, ciência que estuda a questão do pecado. Quarto, nós vamos estudar sobre a cristologia, aquilo que se refere acerca de Jesus. Quinto, nós vamos falar sobre a salvação do homem, a soteriologia. Sexto, nós vamos falar sobre a pneumatologia, sobre o Espírito Santo e a relação com o ser humano, a criação. E sétimo, a escatologia, as coisas vindouras, as coisas futuras, as profecias acerca do futuro e da relação entre Deus, o homem e o final dos tempos, ok? Então continue conosco nesse estudo maravilhoso, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.